Aoba! Fala pessoal! Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês de uma ideia, de um insight que eu tive da criação de um quadro para rodar aqui no Instagram, para rodar neste canal do YouTube também. E para falar para vocês sobre casos e causos da advocacia, né? São experiências talvez únicas e experiências interessantes de casos que aconteceram e de situações peculiares da advocacia, né? Isso pode ser útil para alguns, para jovens advogados, pode ser interessante para outros. Bom, eu vou falar para quem quiser ouvir. Gente, se você quiser saber então o caso dos dois réus que eu processei e que um deles me contratou e o outro já disse que vai me contratar, né? Fique comigo após a vinheta. Antes de qualquer coisa, pessoal, se inscreve no canal, dá um joinha, ajuda essa página a crescer. Meu nome é Vitor Batista e você está no Casos e Causos da Advocacia. Gente, eu como um bom mato-grossense, um bom goiano, não poderia deixar de ser um contador de causos, né? O meu avô Carlito, uma das pessoas nas quais eu mais me inspirei até hoje, é um excelente contador de causos. A gente rolava de rir dele. E então, hoje eu vou trazer para vocês a história que eu achei muito interessante particularmente e que reflete ali, a importância da tratativa com o cliente, com o réu, né? E esse tete a tete na lida da advocacia, que muitas vezes vira briga, muitas vezes vira discussão, só que nem sempre precisa ser assim, né? Às vezes acontecem reviravoltas muito positivas, como a gente vai ver nesse caso. Tudo começou quando a minha própria noiva me contratou para fazer uma cobrança de um serviço que ela havia prestado. A Ana Paula é nutricionista, prestou serviço para uma empresa goiana, né, de fornecimento de marmitas. Ela fazia toda a parte de adequação à legislação sanitária, à legislação municipal, alimentar, de segurança alimentar, e prestou serviço para essa empresa, porém não obteve pagamento, né? Então a Ana Paula e o seu sócio na época, o Vinícius, me contrataram para fazer a cobrança desse contrato para eles. E aí eu entrei em contato com o devedor. Não vou falar nomes para não ser indelicado, né, para não expor as pessoas. Primeiro devedor, então. Gente, esse contato ele se deu primeiramente via WhatsApp, teve uma resistência ali no início, o cara não queria responder, respondia de modo evasivo, e isso foi enrolando, e aí eu comecei a apertar. Né? E a gente tem que tomar cuidado, nós que somos advogados, para não fazer cobrança abusiva, né? Para a gente não prejudicar nós mesmos e os nossos clientes. Eu não poderia prejudicar a Ana Paula criando uma situação de abusividade na cobrança aqui na hora de cobrar esse cara. Enfim, apertei muito. Quando nós advogados, a gente pode sim falar que se a pessoa não cobrar, a gente vai processar. Isso não é ameaça, isso é mero exercício legal de direito, né? Então, assim, pressionei muito. Uma das técnicas que eu utilizei foi mostrar para ele o quanto seria ruim ele esperar por uma condenação processual, né? Pagando aquele débito, ele ia pagar simplesmente o valor atualizado. Um processo judicial, ele ia ter o primeiro gasto com o advogado, ele teria gasto com a possível condenação, despesas processuais, honorários de sucumbência. Então, assim, gente, tem muita matéria que nós advogados podemos utilizar para convencer um devedor a pagar, a satisfazer aquele crédito. Enfim, depois de apertar esse senhor muito tempo, cerca de 2 meses mais ou menos, eu não queria entrar com ação nesse caso. Enfim, ele pagou. E pagou assim, mão fechada, sabe? Na murrinha mesmo. Não, e assim, depois, né, conhecendo um pouco a história dele, eu entendi o porquê. Mas enfim, o que é o ponto interessante dessa história? Assim que ele fez o pagamento, né, que se encerrou aquela cobrança que eu estava a fazer, eu pensei, cara, eu vivo falando que eu sou advogado empresarial. Esse senhor é um empresário. Será que eu faço uma proposta para ele? Será? Só que daí eu fiquei naquela assim, e falei, gente, isso seria cara de pau demais da minha parte, né? Então eu falei, quer saber? Foda-se, né? Eu vou falar, já encerrei aqui essa cobrança, ele não é mais um devedor. E aí eu mandei, falei, olha, senhor tal, eu imagino, né, que a empresa do senhor deve estar com dificuldades, exatamente esse é o motivo da cobrança, o senhor explicou. E assim, eu entendo que a maioria das empresas quase sempre tem problema.
quase sempre tem alguma coisa para receber. E aí eu fui falando para ele diversas hipóteses, né? Nas quais ele poderia talvez arrumar um dinheiro extra ali para a empresa dele. E chegou um momento que eu falei assim, senhor X, né? Se o senhor me contratar para cobrar essa dívida do senhor, da empresa do senhor, eu te garanto que eu vou me empenhar tanto quanto eu me empenhei para cobrar o senhor. Gente, e aí eu falei aquele assim, um sentimento de, nossa, que cara de pau, né? Mas enfim, ele me contratou. Depois de eu apertar ele até falar chega, cobrar dele, ele me contratou para fazer uma cobrança defendendo a empresa dele. E aí veio a segunda parte da história, que nós processamos uma outra empresa, porque nesse caso não teve acordo, não teve pagamento. O outro réu falou simplesmente assim, ó, não tenho dinheiro, não tenho o que fazer, se vocês quiserem, processa. Né? E aí foi assim, infelizmente, essas medidas são necessárias. Né? Nós processamos outra empresa, o segundo réu, aliás, esse réu, ele também, né, estava numa situação muito complicada financeiramente. Nós ganhamos o processo em cerca de 8 meses, foi para a fase da execução, foi para a fase da cobrança. A gente apertou muito esse segundo réu, né? Eu estou falando segundo réu, mas na verdade o primeiro não foi réu, era só devedor, esse réu. E aí assim, depois de um certo tempo, ele entrou em contato comigo, fez um acordo. O acordo dele estava um pouco pesado demais. De uma condenação de 12 mil reais, ele queria pagar apenas 4 mil, depois chegou em 5 mil. Enfim, no final das contas, consegui fazer uma negociação daquela dívida em 8 mil reais para o empresário. Quando eu falei isso pro dono da primeira empresa, ele ficou extremamente satisfeito, porque já tinha dado aquela dívida como perdida, né? E, enfim, a gente foi lidando de uma forma tão bacana com essas duas pessoas, que quando chegou o final da cobrança, esse réu que nós processamos, que virou um processo mesmo, ele também mandou o print. Eu acho que eu vou até colocar aqui no final do vídeo o print desse segundo réu também, falando, olha, doutor, obrigado, né, pelo esclarecimento de tudo e tal, e pode ter certeza que quando eu tiver um problema, eu também vou te contratar. Então, olha só, pessoal, tem algo aqui para ser explorado nessa história, não tem? Será que a forma de lidar com o cliente, ou até com a parte adversa, né? Você não precisa maltratar quem é réu, quem é devedor. Você só tem que exercer o direito de cobrança da forma correta. E é isso, pessoal. Assim, não tem muito mais o que falar. Eu acho que essa pode ser uma experiência muito válida, né? Para jovens advogados principalmente, até outros profissionais também. Trate as pessoas com respeito, trate as pessoas com educação, com entendimento. Nem sempre o devedor lhe deve porque quer, né? E quem sabe essas pessoas podem virar os seus clientes e pagar os seus honorários. Gente, esse vídeo aqui ele é experimental, né? Eu estou contando essas histórias para vocês. Então assim, o que eu quero de vocês? Comenta aqui embaixo se essa forma de contar a história tá legal, se não tá, se eu enrolo demais, se a ideia é ruim, completamente ruim, né? Se não, se tá legal, se eu posso continuar, se seria interessante eu contar outros casos, como por exemplo o caso do meu cliente, cujo caminhão pegou fogo, era a única fonte de renda. Essa história virou uma bagunça gigantesca, a seguradora processou meu cliente, ele virou réu, a gente teve que entrar com uma ação contra, né, que a gente chama de reconvenção. Então viraram duas ações, o imbróglio. O financiamento desse caminhão no banco já estava mais de 650 mil reais por causa do atraso nos pagamentos. E depois de muitos anos, nós conseguimos resolver a vida desse cliente. E a dívida do banco de 650 mil, nós abaixamos para 35 mil reais. O próprio seguro depois acabou pagando essa dívida. Enfim, deixa suas considerações aí. Me conta se eu devo continuar ou se eu devo parar. Caso o senhor venha a precisar, eu com certeza empenharia o mesmo esforço na defesa, em uma eventual defesa do senhor ou cobrança de algum terceiro para o senhor, entendeu? E se for o caso... Vitor, comercialmente falando, a coisa funciona desse jeito, você está entendendo? Eu empenhei o máximo, fiz o que pude, paguei do meu bolso, porque eu sou tio do dono da empresa. Mas quem teve o contato com Vinícius e Ana Paula foi eu.
Então, eu honrei porque a palavra de um homem não pode ser desgastada de uma hora para outra e acabada de uma maneira ruim, você tá entendendo? Ele para bloquear alguma coisa dele, o cara anda de Hilux, anda de tudo e vem devendo quase, se for corrigido, a mais de 10 mil reais. Você tá me entendendo? É isso aí, se você quiser a gente conversa sobre ele.